Bom dia. Bom dia. Olá, Letícia, bom dia. Só estamos nós por enquanto. Vou esperar o pessoal chegar para a gente começar. Vou pegar meu fone. Se o áudio tá baixo. Tá ok. Ok. Deixa o pessoal chegando aí que a gente já começa. Bom dia, pessoal, que já chegou aí, na verdade. Para quem já chegou. Só tô dando uma olhada nos negócios aqui rapidinho. A gente vai conversar, na verdade, hoje, porque eu pedi lá no grupo, mas eu acho que vocês estavam com muitas provas, eu acho, né? Atividades para fazer. E acredito que vocês tenham esquecido, mas eu pedi para que vocês fossem me passando temas ou temáticas que vocês quisessem que a gente explorasse nas aulas. Então, como ninguém passou nada, né? Como ninguém conversou nada comigo, eu resolvi fazer um apanhado geral, não sei exatamente o ponto do conteúdo de química que vocês estão. Eu sei que vocês já viram todo o conteúdo de química, isso é fato. Mas eu não sei em que ponto vocês estão estudando no momento, entendeu? Então, eu não tem como chegar nesse local porque eu não sei onde que ele é. E aí eu fiz um apanhado geral, tá? Eu peguei 10 questõezinhas só para pegar alguns pontos importantes de química geral e quase dois, vamos colocar assim, né? Algumas características de química orgânica também, mas química orgânica eu sei que vocês são feras em química orgânica, porque eu sei que vocês aprenderam bem na segunda série. Bem, grande parte de vocês aprenderam bem na segunda série. Então, é só a gente mesmo. Vou dar mais um minutinho, tá, pessoal? Podem ir aí pegar um café. Fala, William. Tá acordado? Bom dia. Beleza. William, pessoal, Murilo, Letícia, Kevin. E aí, Kevin? Eu vi que você voltou, tudo bem? Dia. Bom dia. Deixa eu falar, tá? Mas estou passando malzão. William. Né, gente? A gente já conhece. Sério isso? Caramba, cara. Mas você tá bem assim fisicamente? Tá sentindo alguma coisa? Tá ruim? Tá com algum sintoma muito grave assim que você tá tipo se sentindo mal, alguma coisa assim? Mas não é nada não, é coisa da sua cabeça. Kevin, e aí, Kevin? Cansou de viajar? Bom dia, pessoal, para quem for chegando e quem não colocou, lembra? Tá, entendi, beleza. É importante mesmo fazer. Principalmente jovens, né?
Vocês, não eu. Não dá para cansar, né, Kevin? Principalmente jovens assim, são assintomáticos. A gente sabe que muitos nem desenvolvem os sintomas, mas é legal verificar isso, porque você tem que pensar no entorno, né? No seu entorno, no seu contexto, nas outras pessoas que estão aí. Pessoal, então vamos lá. Eu vou iniciar com quem já chegou, depois as pessoas que quiserem, né, tiver algum interesse na aula, elas me procuram. Deixa eu só pegar o arquivo aqui. Aqui. Olha só, o que eu fiz? Ontem, né, mais ou menos, isso. Mais ou menos ontem, eu estava fechando notas, algumas coisas, e estava pensando em que tipo de situação vocês queriam ou precisariam de ser exploradas aqui. O Jonassi, ele me deu uma ideia, falou que é legal trabalhar com uma nomenclatura de compostos, desde compostos inorgânicos a compostos orgânicos. Então, eu acredito que quando a gente voltar, tá, a estudar, seja aqui, né, depois desse período de recesso, que eu acho que semana que vem vocês têm, né, nós, na verdade, temos um período de férias aí. Então, depois desse períodozinho de recesso, se a gente continuar tendo esse modelo de aula online, eu vou fazer uma sequência de 4 aulas. A ideia são 4, tá? Então, quer dizer, mais ou menos aí 1 mês, 4 semanas, de nomenclatura, de regras de nomenclatura. Então, tá, agora eu descobri quem é o Gaiman 100. Olá, Gabriel. Eu tenho uns e-mails com essa mesma marca e essa mesma imagem agora eu descobri. Então, eu vou fazer uma sequência, já tenho planejado uma sequência de 4 aulas para vocês. Olha só, eu tô indo um pouquinho mais fundo. Olá, Gabriel. Eu estou indo um pouquinho mais fundo com vocês e estou pegando. Esse livro aqui é um livro, ele é da 5ª edição, se não me engano. 5ª edição. Eu usei ele na faculdade, mas só que ele é um livro que tem uma parte básica de química e eu estou usando ele, ó, fazendo o jabá, eu estou usando ele para poder, olha aqui, montar esse roteiro com vocês, tá? Por que eu estou usando ele? Porque ele tem algumas coisas avançadas que eu quero trabalhar com vocês, essas coisas avançadas. E aí a ideia é, depois desse momento, fazer essa sequência de 4 aulas de nomenclatura. Eu volto a pedir para você... Opa! Eu estou fazendo 2 coisas ao mesmo tempo aqui. Eu volto a pedir a vocês uma única coisa. Se vocês tiverem, né, algum conteúdo que vocês queiram que eu faça uma sequência de geral, assim, de apanhado do conteúdo, eu volto a pedir a vocês que me falem que conteúdo. Porque aí eu consigo, caramba, aí eu consigo, né, fazer o movimento junto de vocês, atendendo necessariamente o que você precisa, porque não adianta eu pensar em certas coisas e também não ter nada, né, talvez não ser aquilo que você necessita. Beleza, pessoal? Então, olha só. Essa lista de exercício, depois eu posso encaminhar para vocês, mas é uma lista só para a gente trocar uma ideia aqui nesse primeiro momento, que a gente vai repassar um pouquinho de algumas coisas importantes dentro de química geral e um pouquinho de química orgânica ali no início dela, principalmente a parte que embasa a nomenclatura orgânica, né? Eu acredito que vocês já tenham um bom entendimento desses assuntos, tá? Pelo menos eu percebo que muitos tinham na 2ª série. Vocês já devem ter crescido, né? Tanto fisicamente quanto também mentalmente, então isso ajuda muito. Eu estava até pensando nisso hoje. E como que ajuda o nosso desenvolvimento, ajuda a entender algumas coisas. Então, veja bem. A primeira questão dessa lista é uma lista de química geral e orgânica, tá? São 10 questõezinhas bem simples, muito simples mesmo. E a primeira questão dessa lista, ela envolve um conteúdo que ele é bem comum e às vezes também gera uma certa
dificuldade na hora de resolver questões como essa, que é justamente o conteúdo que envolve separação de misturas, tá? Dentro da química geral, lá no início da química, é importante que você tenha essa diferenciação do que é uma substância simples, do que é uma substância composta, do que como que eu diferencio por meio de propriedades, principalmente propriedades físicas, tá? Principalmente elas, esses materiais, né, substâncias simples, misturas de substâncias e assim sucessivamente. Eu tô um pouco incomodado, só que a câmera ela tá ampla e tá pegando a minha cama ali, eu não queria. Mas enfim, e a gente tem essa questão que é bem marcante e me parece que às vezes fica um certo grau de dificuldade em entender principalmente a diferença que existe entre uma mistura de substâncias e substâncias químicas no seu estado puro, tá? Isso é muito importante que você visualize, por exemplo, na escrita química, se a fórmula da substância está em meio aquoso, se não está, qual é o estado físico do seu material. Por quê? Porque quando você considera as propriedades físicas, né, as características físicas, né, também do material, fase de agregação e outros, você consegue, mediante a análise do exercício, você consegue indicar, olha só, o método mais adequado para separar um determinado componente de um determinado local, de uma determinada mistura de substâncias. Então, sempre eu gosto de reiterar isso. Olha, quando se fala em separação de misturas, que é o primeiro tópico, talvez, assim, a primeira parte que fica mais começa a dar alguns bolos na cabeça, quando se fala em separação de misturas ou diferenciação de misturas e de substâncias químicas puras, leva em consideração as características físicas da substância, então seu estado de agregação e outros, e também propriedades, tá? Propriedades no sentido ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, porque é por meio dessas propriedades que você faz a segregação, né? A separação entre uma substância química pura, seja ela simples ou composta, e uma mistura de substâncias. Lembre-se também que nessa parte aparecem muitos gráficos de resfriamento, de aquecimento, tá? Então eles podem pedir para você prever qual o estado físico da substância. Ah, mas isso é uma questão sei lá, 9º ano. Ok, mas é química. E a química ela não se dissocia. Então pode cair na sua prova que você vai fazer daqui a algum momento. Então veja bem essa primeira questão. Ele traz uma situação uma situação na qual ele informa, né, que um grupo de pesquisadores eles desenvolveu um método simples, barato e eficaz de remoção do petróleo da água, que utiliza um plástico, né, um produto produzido a partir da castanha de caju, tá? Líquido da castanha de caju, LCC. Então ele diz o seguinte, ó, a composição química desse material é muito parecida com a do petróleo e suas moléculas. Por suas características, ou seja, devido a essas semelhanças, aí você tem, olha só que, não é claro que o exercício não é isso, mas ó, semelhanças, polaridade, vai um monte de situação dentro de um mesmo exercício, interagem formando agregados com o petróleo. Para retirar os agregados da água, os pesquisadores misturam a esse material nanopartículas magnéticas. Então, ele pergunta assim, essa técnica considera 2 processos de separação de mistura. Quais são elas? Onde você consegue visualizar e como você consegue visualizar esse tipo de processo? Bom, aqui é bem tranquila, tá? Eu peguei questões bem fáceis mesmo. Então, aqui você percebe o seguinte, que quando materiais, como acontece no tratamento da água, quando se usa o sulfato de alumínio. A gente já até fez uma experiência dessa, que a gente fez o tratamento de água. Então é a mesma ideia. Quando a gente aplica o sulfato de alumínio, ou, nesse caso aqui do exercício, o LCC, e ele faz com que as moléculas ou as partículas de outros materiais se agrupem, né, formem aglomerados maiores, né, de tamanho maior,
Então, esse tipo de situação refere-se a uma técnica que é usada no tratamento de água chamada de floculação. Ou seja, eu faço com que substâncias químicas que interagem entre si interajam, evidentemente, e a partir dessa interação você vai ter aí a formação de flóculos. Flocos, na verdade, flóculos é ótimo, mas flocos. Ou seja, aglomerados daquele material daquele material alvo, aglomerados com uma massa maior, fazendo assim o seguinte: eu aumento a densidade do meu material. E isso, evidentemente, faz com que. Quer dizer, eu posso fazer duas coisas. Eu posso aumentar a densidade do meu material e depois, com o tempo, aplicar um processo de decantação. Ou simplesmente, como eu aumento o tamanho dele, eu posso passar por filtros, tá? Que fazem com que haja a separação de partículas menores de partículas maiores. Olha que interessante, as características físicas elas são empregadas nesses processos. É sólido, é líquido com líquido, é líquido com sólido. E aqui finaliza simples, ó. Qualquer coisa que envolva a utilização de materiais magnéticos, o processo vem ser a separação magnética, tá bom? Então aí a gente tem a floculação. O que é a floculação? Quando substâncias químicas interagem formando aglomerados maiores, né, flocos, e esses flocos podem ser retirados mediante a ação de outros processos. E no caso das nanopartículas, por elas serem magnéticas, aí a gente tem deixa eu só abrir, eu vou ter que. Eu tô sem quadro digital. Aí a gente tem a separação por separação magnética. Vocês têm alguma dúvida em relação a esse tipo de conteúdo da química, essa parte aqui em específico? Eu acredito que não, que seja um conteúdo bem tranquilo. Não tem, porque se tiver a gente discute, tá, pessoal? Essa aula é para vocês utilizarem e discutirem e ampliarem os conhecimentos de vocês. É claro que a gente deveria estar fazendo aula prática. Na hora dessa, a gente estaria fazendo aula prática. Mas, infelizmente, não temos. Outra situação importante: combustão, reações químicas, queima, né, de substâncias químicas. Outro tipo de situação muito importante em que você trabalha as questões das equações químicas, a montagem das equações químicas e como que você consegue, a partir da montagem da equação química, prever o comportamento em termos de quantidade de matéria ou qualquer outro tipo de comportamento das substâncias envolvidas. Então, esse exercício aqui, por exemplo, ele trata justamente disso, da reação química de combustão. Pessoal, reações químicas. A gente sabe que reações químicas são processos, blá, 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 né? Não estou falando aqui, sei que está gravado, mas vocês sabem o que é uma reação química. Alteram a composição não, alteram a estrutura, faz mais técnico ainda para vocês que estão indo para o ensino superior, faz com que as ligações se transformem, as ligações químicas entre os átomos sejam alteradas. Isso é uma transformação química, uma reação. Ela altera a ligação, no sentido de que ela altera quem está ligado, aí a gente fala, altera a substância para não chegar num nível de profundidade tão grande. Então, veja bem, uma reação de combustão, que é uma reação química, as questões elas vão pedir muitas vezes para vocês montarem essas reações. E aí você tem que lembrar daquele detalhe que eu falei. Olha só, toda reação de combustão a gente tem o combustível, né, uma substância que será queimada ou que vai entrar em combustão. Esse combustível normalmente reage com o oxigênio, que tem uma denominação de comburente. Então a gente tem aqui o combustível, que é a substância que eu vou queimar, o alvo. O material que vai fazer com que essa queima aconteça. E aí essa queima ela pode ser de dois tipos, né? Na verdade, ela pode ser de duas maneiras. Ela pode ser completa ou incompleta. Se ela for completa, você gera gás carbônico e água. É claro que podem gerar subprodutos, tá, pessoal? Mas aí o exercício informa.
Se ela for, né, a combustão completa aqui. Se ela for incompleta, aí os produtos gerados dessa reação são normalmente o CO, tá? Também gera-se CO2, só que o CO ele passa a ser um produto majoritário aí da reação. E água incompleta, tá bom? É claro que existem subprodutos, eu estou pegando aqui bem generalizado, tá, pessoal? Nesse caso ali, ele está pedindo para que você faça o seguinte, no Japão, ele fala que teve um slogan ali, um movimento para diminuir a liberação de gás carbônico. Olha só como o exercício ele te dá todas as informações. Ele te fornece praticamente tudo. Se você tiver o conceito na sua cabeça, você pega as informações do exercício e já sabe exatamente onde elas vão parar. Veja bem que ele pesa o seguinte, considerando que o processo de combustão do gás de cozinha composto exclusivamente por butano. Então, quer dizer que ele está considerando aqui uma queima completa. Por quê, professor, que ele está considerando uma queima completa? Porque ele está pedindo aqui, ó, a quantidade mínima do gás, né, do gás de cozinha que deve ser queimada para atender uma meta diária de gasto de CO2. Então, nesse caso aqui, ele também fala que a produção, a negócio é completa. Você consegue fazer essa associação. Então, você tem o gás butano queimando com gás oxigênio. Nesses tipos de reação, é muito comum que o coeficiente estequiométrico do gás oxigênio seja dado em fração. Por quê? Você pode colocar com números inteiros? Pode. Mas aí você amplia, normalmente você cria uma quantidade muito grande, o que de fato é, tá? Consome-se uma quantidade muito grande de oxigênio, então o que a gente faz aqui é um equilíbrio com os menores coeficientes possíveis, para poder facilitar cálculos, tá, pessoal? Só por isso, para não dar valores muito grandes. Então essa é a minha reação de combustão. Eu tenho o combustível reagindo com o comburente, formando gás carbônico e água, já que é completa. Então, quando você vai agora, o que você precisa fazer? O equilíbrio, no equilíbrio, ó, balanceamento da reação. Vem 4 carbonos aqui. Beleza? Vem 5 hidrogênios aqui. Beleza? E aqui na frente vai dar um número quebrado, tá? Aqui, se você fizer a conta da quantidade de oxigênios que tem aqui, ó, são 5 oxigênios. Aqui a gente tem 8, então a gente tem 13 oxigênios aí. Logo, se você colocar o 13 aqui, não tem como, né? Então eu coloco 13 dividido por 2, tá? Por quê? Porque 13 vezes 2 dá 26, dividido por 2 dá 13, que é a quantidade de oxigênio que está aqui. Ou você pode multiplicar tudo por 2. Só que aí vem um problema. Você vai gerar 8 moléculas de gás carbônico, 10 moléculas de água e 26 moléculas de O2. Isso interfere? Não, não interfere em nada. Só vai ter cálculo com número maior. Então, a chance de você errar o cálculo se torna um pouco mais provável, uma vez que você está trabalhando com valores muito grandes. Então, aí você tem a proporção aqui de 1 mol, né, de butano reagindo com, ou formando aí 4 mol, ou mols, tem autores que usam mols também, 4 mol, mas eu uso só o mol porque mol é unidade de medida, de CO2, ok? Então você tem essa característica. Bom, se ele quer saber a massa mínima, é só fazer uma regrinha de 3, né, gente? Só fazer uma relação. Se ele quer saber qual é a quantidade mínima desse gás, ou seja, do gás de cozinha, que o japonês deve deixar de queimar para atender a meta diária, é só você pensar, ó, me deu informações sobre as massas molares. Se eu quero saber quantidade, tudo que tem que fazer quantidade, qual é a quantidade da substância, qual é o volume, o que eu tenho que usar, tudo isso você vai ter que usar
regras ou proporções estequiométricas. Então, aqui a gente tem, não memorizei, 58 gramas desse gás, formando aqui 4 vezes 44 gramas do gás carbônico. Essa é a relação exposta aqui, ó, né? Pelo coeficiente estequiométrico. Beleza? Então, veja bem. Como que eu chego à resposta aqui? Qual é a relação que eu vou fazer? A relação aqui com esse valor que ele deu no enunciado do exercício. Ó. A ideia é cada pessoa reduzir em 1 quilo, né, a quantidade de gás carbônico emitida. Então, se eu tenho que reduzir em 1 quilo, eu faço o seguinte. Se 58 gramas de butano queimando, né, utilizando as proporções teóricas, estequiométricas, produzem 4 vezes 44 gramas de gás carbônico, para que eu produza 1.000 gramas ou 1 quilo, lembre-se que as unidades têm que conversar, eu vou precisar queimar X. X vai ser igual, você faz as continhas bonitinhas, eu já fiz as respostas, você faz as continhas bonitinhas, e aí você vai chegar a X com um valor de 329,5, ok? É só fazer as regrinhas de 3. O que vai dar aproximadamente aí 0,329,5 blá 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 quilogramas. O K é minúsculo. Opa. Né? Então, mais ou menos isso. Se você vir para as respostas, você vai ver que não tem nenhuma parecida, então você joga na aproximação 329, 3,033 quilos. Alguém está falando alguma coisa ou só registrando presença? Beleza. Beleza, pessoal. Então, ó, muito importante, montagem de reações químicas. O que é carro-chefe. Se você não souber montar uma reação química, se você não souber ler equações químicas, equações termoquímicas, equações eletroquímicas, equações radioativas. Vocês já estudaram radioatividade? Eu ia até falar de radioatividade com vocês, que é um assunto que eu gosto bastante, mas eu não sei se vocês estudaram ainda, ou se já chegaram, se não chegaram nesse ponto. Então, eu preferi dar uma volta geral. Então, basicamente, se vocês não souberem fazer essa escrita, eu sempre falei com vocês, se não souber fazer a escrita, não souber ler os dados químicos, você tem aí 80% a menos de chance de chegar a uma resposta muito coerente. É claro que não existe um único caminho, tá? Não existe um único caminho. E eu sempre gosto de ressaltar isso. Ah, professor, você está ensinando muito detalhado, eu já consigo fazer direto. Ótimo, sempre falei isso com vocês. Se você encontrou um caminho mais curto, mas que tenha o mesmo pensamento lógico, resumido, evidentemente, mais lógico ali para a resolução do problema, quem te falou que não pode usar esse caminho? Deve usar esse caminho. Até porque quando vocês forem fazer as provas, vocês terão um tempo. Então vocês têm que lutar contra o tempo. Aqui eu gosto de explorar o conceito. Se o conceito está martelado aí na sua cabeça, dificilmente você vai errar questões envolvendo esse tipo de conceito, mas ele tem que estar enfiado aí na cabeça, né? Eu tentei. Eu juro que eu fiz um trabalho muito, muito minucioso com vocês desde o 9º ano, tá? Desde o 9º ano, porque eu já sabia que vocês iriam chegar aqui na frente, não queriam enfrentar uma pandemia, tá, gente? Nós que a gente enfrentaria ela, mas eu já sabia que vocês chegariam aqui na frente e teriam condições. Como, por exemplo, nesse aqui. Nesse exercício 3, ele trata justamente desse assunto que eu estou falando. Se você consegue associar nomenclaturas, termos químicos nos processos que são representados na linguagem química. Então, por exemplo, aqui ele dá o que acontece, qual reação química que acontece quando a gente joga, quando a gente faz a dissolução de um comprimido efervescente. Então, aí ele vai dizer que esse processo vai dissociar o sal, né, as matérias-primas que atuam na efervescência, em geral, o ácido tartárico ou o ácido cítrico, que reagem com um sal de caráter básico,
como o bicarbonato de sódio, quando em contato com água. A partir do contato, a mistura efervescente com água ocorre uma série de transformações, liberando aí gás carbônico e formação de ácido, conforme é o material que está sendo utilizado. Aí ele pede o seguinte, ó, te deu os processos. Olha para quem está estudando o equilíbrio químico, hidrólise salina acontecendo aqui. Olha lá aqui, tá? Lembrem-se dos critérios, essa questão não é sobre hidrólise salina, mas lembrem-se dos critérios para que ocorra uma hidrólise salina. Nem todo sal que dissocia, ele sofre hidrólise salina, apesar do nome levar a isso, existe um critério para que isso aconteça. O equilíbrio químico é um tipo de conceito que vai estar em qualquer prova de química. Então aqui ele te pergunta assim, olhando para essas equações, indique qual delas ocorre a ionização, qual ocorre a dissociação iônica, ó, os conceitos. Formação de ácido e liberação de gás. Vamos lá. Ionização. Você tem que lembrar lá a ionização. Esse nome apareceu quando estudei teoria de ácidos segundo Arrhenius. Foi ele que fala da ionização dos ácidos. Então, quando ele fala de ionização, ele está querendo falar que vai haver o seguinte, isso acontece com os ácidos, substâncias covalentes que sofrem separação. Número 4, ó, a gente tem um ácido, ó, a fórmula dele é característica de um ácido, hidrogênio combinado a um grupo qualquer aqui, um ânion que eu não sei, né? Um ânion genérico aí. Então aqui você tem, na número 4, você tem uma ionização. Ok? Beleza? Dissociação iônica ocorre com sais, com compostos iônicos. Teoria de Arrhenius. Compostos iônicos. Então, nesse caso, a gente tem a dissociação acontecendo aqui, no item 1. Então, você tem o item 4, ionização, item 1, dissociação iônica. Formação do ácido. Bom, aí você tem que saber como que é a estrutura química, pelo menos a fórmula geral de um ácido. Bom, para isso você tem que lembrar, aqui embaixo te dá uma leve empurrada nessa resposta. Onde que há a formação de um ácido? No item 3, ó, o H2CO3, que é o ácido carbônico. Quando esse ânion se combina com o hidrogênio disponível na água, a autoionização e assim sucessivamente. Tem todos esses processos acontecendo aqui. A autoionização da água e assim vai. Liberação do gás. Liberação do gás. Bom, ai, quem é gás? A água é gás. Não, o gás carbônico é gás. Então você tem ionização na 4, dissociação na 1, formação de ácido na 3 e liberação de gás carbônico na 2. 4, 1, 3, 2, letra E. Tá? Tranquilo. Beleza? Essa daqui, depois que eu fui resolver ela, eu achei assim estranha, porque ela traz também um processo de neutralização, né? Substâncias ácidas e substâncias básicas. Se você consegue visualizar esse processo na reação química, talvez são questões que vocês já viram em algum momento, mas é importante dar uma repassada. Então, se você consegue visualizar esse fenômeno, utilizando para isso essas informações, né, as informações da reação, e ele diz o seguinte, aí ele te dá uma situação aqui que acontece com o sulfeto de ferro, tá? Que é essa substância aqui, sulfeto de ferro 2 ainda, tá? Essa substância, ela vai entrar em contato, aí vai ser queimada, é um processo industrial, né? Em meio aquoso, isso, né? O meio tem que estar úmido ou com presença de água, úmido é ótimo, mas com presença de água, moléculas de água disponível para acontecer. E aí você tem a formação do sulfato ferroso, ou sulfato férrico aqui no caso, desculpa, porque o nóxido do ferro está 3, e o ácido sulfúrico. Bom, aí ele diz o seguinte,
Para corrigir os problemas ambientais causados por essa drenagem, a substância mais recomendada a ser adicionada no meio é... Então, olha só. O que gera dessa drenagem, né? Desse processo de drenagem, ou seja, da reação entre o sulfeto e todas essas substâncias aqui, o que gera desse processo? Gera um sal e gera ácido. Então, provavelmente, o problema aqui está sendo gerado por quem? Pela substância ácida. Uma vez que, se esse material de drenagem é lançado em rios, olha o rio, isso daqui é um rio, tá, gente? Isso daqui é um rio. Num rio, vai provocar aquela diminuição do pH, os problemas que a própria chuva ácida causa. Então, ele quer uma alternativa que barre isso aqui. Qual alternativa é essa? Bom, aí você pensa, é um ácido. Se é um ácido que causa um problema, eu tenho que lembrar que lá nas teorias de ácidos e bases, a única coisa que faz resolver o problema do ácido é o sal, não, minto. É uma substância de natureza básica. Seja ela um sal, seja ela uma própria base. Nesse caso aqui, ele traz sais. Então, você tem que procurar entre os sais quais aqueles, ou qual aquele mais indicado. Aí eu vou entrar num dilema com essa questão. Porque essa questão, ela traz como resposta o carbonato de cálcio. De fato, metais e até o ânion, o íon amônio também, apesar de menos intenso do que os metais, mas metais, principalmente os metais da família 1 e família 2, qual é o nome das famílias 1 e 2? Alcalino e alcalino terroso. Por que será que eles recebem esse nome, hein? Porque quer dizer que as substâncias formadas por esses sais, por esses metais, normalmente ou tendem, conforme o meio, evidentemente, mas tendem a ter características básicas. Eu pesquisei se o sulfeto de sódio ele tinha, porque você sabe que muitas vezes o sal ele tem metais, né? Por isso que eu falei que tendem, porque muitas vezes alguns sais, que é formado por metais, evidentemente, eles têm características ácidas, apesar de serem formados por metais, né? Por metais alcalinos ou alcalinos terrosos, desculpa. Então, eu fui pesquisar, evidentemente, para ver se o sulfeto de sódio, né, não provocaria a formação de uma solução ou de um local levemente ácido. E muito pelo contrário. O sulfeto de sódio ele tem uma solubilidade em água, evidentemente, e forma uma solução altamente alcalina. Altamente alcalina. Muito. A única diferença aqui é o seguinte, que ele poderia falar assim para você, ó, por eu colocar esse termo aqui, mais recomendada, eu quero aquela que seja de mais fácil acesso. Aí sim, o carbonato de cálcio ele entra, ele ganha. Por quê? Porque o carbonato de cálcio está disponível aos montes no planeta. Assim, muito disponível. O sulfeto de sódio ele é produzido industrialmente, então requer um custo para a produção. Cloreto de amônio da mesma forma. O dióxido de enxofre, dióxido de carbono, não, gente, pelo amor de Deus. São óxidos de natureza covalente, né, de natureza covalente, isso mesmo, tendem a formar ácidos. Então, quando o dióxido de enxofre e o dióxido de carbono reagem com água ou estão em meio aquoso, eles formam ácidos. Ácidos de enxofre e ácidos de carbono, respectivamente. Agora, sais não. Vocês estão estudando hidrólise salina, porque eu converso com algumas pessoas e elas falam o que estão estudando. Eu sei que vocês estão estudando um ponto de equilíbrio químico, hidrólise salina. Então, a gente sabe que, às vezes, os sais eles são sais ácidos. Né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Aqui eu ficaria com essas duas respostas. Ou a A ou a E.
porque ambas formam soluções alcalinas. Aí, se ele tivesse usar, a Buck tivesse usar como argumento, ela poderia usar isso daqui como argumento. Aí você teria que falar assim, caramba, né? Muita sacanagem. Para ser sincero. Porque como é que você vai saber, né? Como que você vai saber? É claro que com o dia a dia da sala de aula a gente sabe, mas como que você vai saber que essa não pode ser utilizada, já que ela forma uma solução alcalina e essa pode? Só pelo fato dessa daqui terem maior quantidade no planeta? Pode ser uma justificativa, mas não convincente, tá bom? Então eu ficaria com a letra A e com a letra E como respostas. Outra de ácido muito fácil, pH, potencial hidrogeniônico. Vocês provavelmente que se estão estudando o equilíbrio estão calculando os valores de pH, tá? Fica fácil aqui, é só para verificar se vocês sabem a escala de pH, né? De 0 a 7, básico 7, neutro, né? Nesse intervalinho aí de 7. E acima de 7, básico. Então ele diz aqui o impacto da qualidade das águas, olha só como que esse lance, a interação química, meio ambiente, ela é fundamental, né? O pH foi determinado em diferentes pontos desse rio, né? E aí tivemos essas características de potencial hidrogeniônico. A gente sabe que quanto menor o valor de pH, mais ácido. Então, perceba, se fosse para afirmar alguma coisa, a gente poderia dizer que esse trecho aqui de indústrias são aquelas que, olha só como eu poderia afirmar sem nada, são aquelas que estão, de fato, cuidando dos rejeitos que estão sendo eliminados. Ah, por que você sabe isso, prof? Apesar dessa daqui estar levemente, é aceitável. Perceba que o valor de pH está 7, então está neutro, ou seja, os dejetos que estão sendo eliminados por essas empresas não estão alterando o pH do meio. Olha, só com os dados da tabela, com projeções dos dados da tabela, sem olhar o que está aqui embaixo. Aí ele fala o seguinte, a indústria que descarta o efluente com características básicas, ou seja, se são características básicas, são aquelas características que vão deixar aí a situação, ou melhor dizendo, o local com valores de pH acima de 7. Então aqui a gente tem a única com essa característica entre a segunda e a terceira indústria. Ou seja, é a segunda indústria que nos permite afirmar isso. Levemente, tá? Levemente ainda, não é muito. Beleza. Tem alguma dúvida nesses negócios que eu estou falando com vocês? Eu acho que não, né? Vocês estão bem tranquilos. Conseguem fazer aqui é de cálculo estequiométrico. Vocês têm facilidade em converter, tipo, de mol para números de átomos, etc. Não, não tenho. Não tem, né? Imaginei. Vamos lá, então. Olha só. Um brasileiro consome, em média, vamos lá, 500 miligramas. Eu vou pegando esses dados. 500 miligramas, ok. Então, já é um dado. Eu vou usar? Não sei, mas eu já sei que isso daqui vai ser um dado que eu vou usar. Horrível o mouse. Na variável de massa, quando a quantidade recomendada é o dobro. Olha outra informação importante. Um brasileiro consome 500 miligramas, mas recomenda-se o dobro. Aí, opa, então quer dizer que eu tenho aí, 1.000 miligramas, né, 1 grama, e assim a gente tem o dobro desse valor recomendado. Tá, ele fala que é uma alimentação balanceada, bolinha de gude, caixinha de fósforo, pererê, pororô, tananã, e aí, considerando-se o valor de 6 vezes 10 a 23 mol a menos 1 para a constante de Avogadro e a massa molar do cálcio de 40 gramas por mol, qual a quantidade mínima de átomos? Toda vez que ele fala quantos átomos, quantas moléculas, quantos íons, quantas partículas, ele quer que você relacione isso com a constante de Avogadro. Ou seja, 6 vezes 10 a 23, conforme o valor que ele der no exercício. Então aqui,
Como que a gente faz? A gente faz o seguinte. Primeiro, quais foram os dados que ele me deu? Ele me deu que a massa é 500 miligramas, certo? A dose recomendada, o recomendado é 1 grama, beleza? Tranquilo. E me deu a massa molar, vou botar emisão, do cálcio, que é 40 gramas por mol. Olha que bacana, você já tem muitas informações aqui, ó. Então você tem a massa desejada do problema, pererê, e a constante de Avogadro. Constante de Avogadro. E aí o que, que você faz? Bom, o que é que eu faço? O que é que eu faço agora? Uai, simples, gente. Eu venho aqui e faço o seguinte, ó. A gente sabe que um mol de cálcio, né? De cálcio, de qualquer coisa, tem o quê? A constante de Avogadro, 6 vezes 10 elevado a 23. Será que dá para fazer o 23 aqui? Vixe, Maria. Dá não. Eu achei que desse para fazer o subscrito, mas não dá não. Tá? 6 vezes 10 a 23. Eu vou fazer uma escrita matemática aqui. Elevado a 23. Então, esse está elevado a 23. Então, 6 vezes 10 elevado a 23. Se um mol de cálcio tem isso, eu posso dizer para você, Ana, que 40 gramas, por quê? 40 gramas, não é verdade? É 1 mol. Tem esse mesmo valor, correto? Beleza. Eu pergunto e eu respondo as minhas perguntas, né? Quando você Ctrl+V. Então, veja bem. Ele quer saber qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio ingerida, que deve ser ingerida por uma pessoa para que ela supra as suas necessidades diárias. O que eu faço agora? Simples. Quantas gramas são recomendadas para que a pessoa supra a sua quantidade diária? 1 grama. Uma. Isso. Então, tem X. Né? 1 grama tem X. Deixa eu só dar um espaço aqui para ficar um pouco melhor. Tem X. Pronto, acabou. Aí a resposta vai dar X. Oxi. A resposta vai dar X é igual, já tem, tá? 1,5 vezes 10. Eu botei um X. Eu sou muito casquetado com esse X, né, bicho? Todo mundo usa ponto. Parece que eu estou no ensino fundamental usando vezes com esse X. Vai lá, vezes 10 elevado a 22. Pronto. Uma regrinha de 3 simples. Qual é o grande lance das regrinhas de 3? Essa daqui de baixo, fantástica. Qual é o grande lance das regrinhas de 3? Da estequiometria? Dados e variáveis. Dados e suas variáveis. Dados e suas variáveis. O restante é interpretação e matemática. É sério. Dados e suas variáveis. Por quê? Quando eu pego todos os dados do meu problema que sejam relevantes para a resolução do problema, e esses dados, eu sei que variáveis eles representam, massa, volume, concentração, que seja qualquer tipo de variável, você consegue fazer a relação com as equações que estão disponíveis para você. Então, por exemplo, quando você calcula concentrações, tem N tipos. Se você consegue alocar as variáveis, pegar os valores, isso é massa, isso é volume, não, isso daqui é constante, você consegue visualizar a equação. É o que a gente chama de análise dimensional. Você analisa a dimensão do seu problema, as unidades de medida e o que elas representam. Depois é só um lance de interpretação. Nesse caso aqui, olha só, ele quer saber a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a serem ingeridas para que uma pessoa supra as suas necessidades. Bom, aí eu tenho que lembrar que lá em cima ele falou assim,
O brasileiro consome em média 500, mas recomendado, ou seja, para suprir as necessidades do cara, ele tem que consumir o dobro. Bom, o dobro de 500 miligramas é 1 grama. Então, eu tenho que descobrir quantos átomos de cálcio existem em 1 grama dessa substância. É como que você faz, sempre você pensando que a constante de Avogadro, ela se relaciona sempre a 1. Tudo para um mol daquela coisa, de qualquer coisa. Então, por exemplo, se eu estou falando de 1 mol de laranja, eu estou me referindo a uma quantidade que equivale à constante de Avogadro. Se eu estou me referindo a 1 mol de íons cálcio ou átomos de cálcio, eu estou me referindo justamente à constante de Avogadro, ou seja, a quantidade de átomos que tem ali, de laranjas que tem ali, é um valor que equivale à quantidade de partículas mostradas pelo valor de Avogadro. Então, pela constante de Avogadro. Então, é sempre ter essa noção da leitura, né? É isso que eu falo, sempre, né? Gosto muito de voltar a falar isso, leitura, a leitura dos dados, dos termos. Eu fui aprender isso com muita paulada na cabeça, tá? Que aí a leitura dos termos ela é importante. Por exemplo, esse exercício 7, vou mandar a lista para vocês e vou querer assim, vou pedir para vocês fazer, são 10, tá? O 7, o 8, o 9 e o 10, o 7 principalmente. Ele é bem legal, muito legal mesmo, tá? De verdade. Mas é muito fácil e muito legal ao mesmo tempo. Então, eu vou mandar essa lista para vocês. Ela, na verdade, ela já está em PDF, que eu transformei para vocês mesmo, que eu ia enviar agora. Aí eu envio e a gente pega depois e faz em outro momento a resolução. Se vocês quiserem também, eu vou fazendo a resolução junto de vocês em qualquer outro momento. Beleza? Eu sei que assim, a gente está com a aula curta, eu estou meio que pegando tudo geral. Então, se vocês puderem, de fato, depois desse período de recesso, me informaram, olha, professor, a gente já está chegando aí, o Enem vai ser em janeiro, né? Mas a gente tem aí 6 meses praticamente, então até a prova do Enem. Vamos fazer um apanhado? Vamos retomar? Beleza, cara, eu retomo. Só me indica o que eu preciso retomar para a gente chegar num denominador comum. Nossa, professor, eu fui fazer a lista ontem e eu percebi que eu tenho muita dificuldade em nomenclatura. Mas, tipo, muita mesmo. Tá, então Nomenclatura não de sais, óxidos, daqueles outros trem lá, não tem? Cadeias Que bota carbônicas. isso, metil, Beleza, Ana. Olha, eu tinha aberto beta. até um software, eu estou mostrando a tela em branco. Tinha até aberto o software para a gente poder trabalhar. Posso fazer, eu tenho umas aulas disponíveis lá no canal da escola sobre nomenclatura. Eu vou mandar os links para vocês. É da 2ª série, mas é o mesmo conteúdo. Tá Ok? bom. Aí você consegue dar uma olhada. Então eu vou trabalhar com essa parte. Vou começar com essa parte. Pode ser, pessoal, para todo mundo, tá bom? Podemos deixar gravado isso. Nós vamos falar sobre nomenclatura. A gente vai pegando assim, tá? Vai criando uma colcha de retalhos com os conteúdos de química, mas a gente vai lembrar de amarrar todos. A gente vai para qualquer parte da teia, mas ela tem que estar conectada, tá? A gente pode seguir o caminho para qualquer direção, mas sempre lembrar de conectar. Pode sim, mas se puder falar do geral, da nomenclatura toda também para revisar mais uma vez, sempre bom. Então, eu vou fazer aquela sequência de aulas. Pode ser? Vou até diminuir, vou fazer 2 aulas. Talvez uma com nomenclatura de compostos inorgânicos e depois outra com compostos orgânicos. Aí eu escolho qual começar, como a Ana pediu, a gente começa com orgânico, depois passa para inorgânico. E vou mandar umas listas, tá? Eu estou produzindo, estou afirmando que eu vou... Ah, não, a tabela periódica. Meu livro, eu usei, tá muito, ó, é época de faculdade, ele tá todo relaxado, vocês vão trabalhar comigo com esse livro aqui. Jonas vai ficar louco. Mas é isso, pessoal. Nomenclatura de radicais orgânicos é complicado. Beleza, então, próxima aula, finalizando esse período, nomenclatura de compostos orgânicos, tá? Eu vou passar agora o link para vocês das aulas lá no canal no YouTube. Eu só tenho que achar a senha, eu não lembro, mas eu vou olhar aqui e já envio para vocês, beleza? Tranquilo para todo mundo? Então, Sim. ó, brigadão.
pela participação mais uma vez e excelente dia para todos vocês. Boas aulas, que eu sei que vocês têm aulas agora. E é isso, tá? Tchau. Excelente final de semana, que a gente não vai se ver também. Então, beleza. Tchau, pessoal.